Talvez você já tenha visto essa imagem. Ela é uma das maiores obras-primas que o telescópio espacial James Webb nos entregou até agora. Essa região do espaço é conhecida como Nebulosa da Tarântula por motivos óbvios. E ela é um berçário estelar. A gravidade criou bolsões dentro dessa quantidade absurda de poeira e gases. A imagem tem 340 anos-luz de largura. E dentro deles acumulou matéria suficiente para acender estrelas. Dá para perceber que essa área aqui é a mais ativa, recheada de estrelas gigantes azuis, que graças ao seu tamanho viverão por muito menos tempo do que o nosso Sol. Foi o vento solar emitido por esse protoaglomerado globular que empurrou a poeira e os gases para longe e acabou homenageando involuntariamente uma espécie de seres tecedores de teias que habitam o planeta azul a 170 mil anos-luz de lá. Nessa área podemos ver outro bolsão, bem mais jovem, que está começando a abrir espaço dentro da nebulosa e provavelmente vai arruinar o desenho da aranha, caprichosamente esculpido por milhões de anos. Astrônomos de um futuro distante talvez rebatizem essa região como nebulosa do dragão de 7 cabeças ou algo mais exótico. Mas nessa época, boa parte dessas estrelas não mais existirão, e outras tantas já terão abandonado essa vizinhança, levando consigo suas famílias de planetas. Como você já deve desconfiar, essa história é bem parecida com o que possivelmente foi a nossa história. O Sol nasceu dentro de uma nebulosa semelhante à da Tarântula, apesar de menor. Calcula-se que a nebulosa solar original tinha cerca de 65 anos-luz de diâmetro. Após o seu nascimento, o Sol migrou para fora dela há vários bilhões de anos, levando-nos com ele. Como desde então já demos mais de 20 voltas em torno do centro da galáxia, é quase impossível saber de qual nebulosa saímos, se é que ela ainda existe. Mas uma coisa é certa, viemos de um pó parecido com esse, trabalhado durante milhões de anos pela gravidade até formar a Terra, a vida que existe nela e nós, seres complexos e pensantes, capazes de entender e admirar nossa gênese distante. A história de hoje, então, é a nossa história. Ela conta o que a ciência descobriu sobre a nossa própria criação. Nuvens como a nebulosa da Tarântula já foram avistadas em inúmeros lugares dentro e fora da Via Láctea, e como elas costumam ser recheadas de estrelas jovens, como aquelas gigantes azuis que você viu na imagem do James Webb, foi fácil deduzir que é em ambientes assim que as estrelas nascem. A intenção desse vídeo é tentar entender melhor como são esses lugares, qual é a complexa dinâmica que transforma uma nuvem de gases e poeira em um ordenado, estável e previsível sistema solar. Então vamos pensar como é o interior de uma nebulosa como a da Tarântula. Que há gases por todos os lados é fácil de se deduzir. Sabemos também que a maior parte desse gás é formada por hidrogênio e hélio, os dois elementos mais abundantes do universo. Lembra que dá para saber a composição de objetos distantes ao se espalhar a luz que eles emitem e verificar que elementos absorvem parte dela? Então, a espectroscopia já conferiu isso para nós. Se as estrelas supermassivas dentro da nuvem já tiveram tempo para se tornarem supernovas, pode-se acrescentar ao hidrogênio e ao hélio todos os outros elementos da tabela periódica em quantidade bem menores, é claro. Esse é outro indício de que a Terra nasceu em um lugar assim, afinal nosso planeta é formado principalmente por ferro, exatamente o elemento que desencadeia a reação que faz com que uma estrela se torne supernova. Um dia eu, você e tudo que você consegue ver em volta de si nesse exato momento, estivemos no núcleo de uma estrela supergigante que explodiu. E a matéria dessa estrela se espalhou pela nebulosa, misturando-se ao gás até perder a maior parte do seu momento e a gravidade começar a aglutiná-la novamente. E então o acaso começou a moldar o nosso sistema solar. Você já reparou que todos os planetas giram em torno do Sol praticamente no mesmo plano e no mesmo sentido? Já que a gravidade do Sol atrai objetos em todas as direções, por que o sistema solar é assim e não assim, mais parecido com aquelas representações de átomos que costumamos ver na escola? Afinal, nebulosas são tridimensionais.
Certamente havia matéria acima e abaixo do plano onde os nossos planetas se formaram. O que impediu que um planeta se desenvolvesse, por exemplo, em uma órbita polar em relação ao Sol, perpendicular à nossa? A ação de uma força e de uma lei da natureza. A força, como você já deve desconfiar, é a gravidade. Ela é ótima em aproximar as coisas umas das outras. A gravidade, porém, age em todas as direções, como já falamos. Para que o sistema solar adquirisse a forma de um disco, forma, aliás, que muitos outros objetos astronômicos costumam ter também, como galáxias e anéis de planetas, uma lei da física entrou em ação, a lei da conservação do momento angular. E o que ela define é bem simples. Se um objeto que está girando diminui de tamanho, a energia vinda de suas partes mais externas aumentará a velocidade dos giros. Vou repetir. Se um objeto que está girando diminui de tamanho, a energia vinda de suas partes mais externas aumentará a velocidade dos giros. O melhor exemplo dessa lei agindo no nosso dia a dia é esse. Repare que enquanto o patinador está com a perna e os braços esticados, ele gira lentamente. Mas quando ele se levanta e encolhe os braços para perto do corpo, a velocidade de seus rodopios aumenta. E quando ele estica os braços para cima, mais ainda. Vou mostrar mais uma vez em outro ângulo e agora eu quero que você preste atenção em um detalhe importante. Em momento nenhum o patinador dá mais impulso para o rodopio. A energia que ele tem é a original, conseguida com o impulso dado antes dele começar a girar. É apenas o encolhimento de braços e pernas que faz com que a velocidade dos giros aumente. É a transferência de energia que estava na ponta da perna e dos braços para o centro que o acelera. Voltemos então à nuvem que formou o Sistema Solar. Ela tinha cerca de 65 anos-luz de diâmetro, dos quais um bolsão de 3 anos-luz formou o nosso Sistema Solar. Isso aconteceu porque esse bolsão sofreu algum tipo de empurrão. Pode ter sido a explosão de uma supernova por perto, o que é bem provável, já que o nosso Sistema Solar possui todos os elementos da tabela periódica. Pode ter sido o vento solar de outras estrelas formadas na nebulosa. Pode até mesmo ter sido um puxão ao invés de um empurrão causado pela atração gravitacional de outras estrelas. É quase impossível uma nuvem de 3 anos-luz de diâmetro ficar inerte no espaço. Algum impulso a fez começar a girar. E a gravidade terminou o trabalho. É exatamente como o caso do patinador. A nuvem inteira começou girando lentamente, mas a gravidade, que foi aumentando conforme a matéria se acumulava no lugar onde hoje está o Sol, foi puxando as camadas mais externas para o centro e aumentou a intensidade dos giros, assim como o patinador aumentou sua velocidade ao encolher perna e braços. É claro que a matéria espalhada nessa nuvem de 3 anos-luz de diâmetro se movimentava para todos os lados, não só no plano onde o Sistema Solar se formou. Mas as colisões entre os corpos celestes que estavam se formando e suas interações gravitacionais foram limpando tudo que estava fora do plano. Por exemplo, um objeto que vinha por cima e que se chocava com o que vinha por baixo cancelava o movimento dos dois, o que às vezes fazia com que o objeto restante da colisão perdesse velocidade e caísse em direção ao Sol, ou ganhasse velocidade e fosse atirado para fora do Sistema Solar, ou simplesmente começasse a seguir o resto do disco que estava se formando, já que a nuvem inteira, inclusive os objetos acima e abaixo do disco, girava no mesmo sentido. É difícil visualizar isso sem levar em conta um dos fatores principais em ação, aquele que costuma nos tornar míopes: o tempo. Para a nuvem que formou o Sistema Solar colapsar no formato de um disco, deve ter demorado cerca de 100.000 anos. É tempo mais do que suficiente para todas essas colisões e interações gravitacionais acontecerem, certo? E nós sabemos que estamos corretos porque já observamos o mesmo acontecendo em volta de inúmeras estrelas. Cada um desses discos é um sistema solar em formação. Nós já fomos assim um dia. O disco original então se formou e diversos pontos em torno dele foram acumulando matéria, criando os protoplanetas.
O Sol não tinha acendido ainda, demorou 50 milhões de anos para isso acontecer, então não havia vento solar para dispersar as partículas que se acumularam lentamente nesses corpos. Mais uma vez entra aqui o fator tempo que não costumamos processar com muita facilidade. Cada planeta crescia poucos centímetros por ano, mas demorou 50 milhões de anos para o Sol acender, então houve tempo suficiente para a formação de corpos bastante massivos. E não pense que eu estou falando apenas dos 8 planetas que conhecemos hoje. Logo quando o Sol acendeu e empurrou o que restava da nebulosa para longe, encerrando o crescimento dos planetas, calcula-se que havia entre 50 e 100 planetas do tamanho de Marte só no Sistema Solar interior. Esses planetas originais foram sendo dispersados conforme interagiam gravitacionalmente, indo parar dentro do Sol, fora do Sistema Solar ou se chocavam entre si. Mercúrio, graças à sua quantidade absurda de metais, parece ser o que restou do núcleo de um desses planetas, enquanto a Lua deve ter se formado quando a Terra primitiva se chocou com outro deles. A verdade é que a infância do Sistema Solar foi bastante violenta e que de quase uma centena de planetas do Sistema Solar interior, sobraram apenas 4. O cinturão de asteroides também era bem mais populoso nessa época. Acredita-se que havia de 20 a 30 planetas do tamanho de Marte por lá. O problema foi Júpiter. O maior planeta do Sistema Solar também é o mais antigo, e quando ele se formou, só 3 milhões de anos depois do Sol, sua interação gravitacional, depois reforçada com o surgimento de Saturno, começou a dispersar tudo o que havia na região do cinturão. Os tais planetas se chocavam entre si e suas partes se espalhavam pelo Sistema Solar, inclusive parte delas deve ter caído aqui na Terra. E elas trouxeram algo muito importante. A água era volátil demais para estar presente na Terra durante sua formação, mas ela conseguia se condensar na área do cinturão de asteroides. É bem provável que a maior parte disso aí que você está vendo tenha chegado aqui quando Júpiter dispersou a matéria presente por lá. As complexas interações gravitacionais entre Júpiter e Saturno provavelmente também empurraram Urano e Netuno para suas órbitas atuais, já que é difícil que eles tenham se formado tão longe do Sol porque a nuvem original era muito rarefeita naquela distância. Todas essas interações aconteceram durante os primeiros 600 milhões de anos do Sistema Solar, e ao fim delas, todos os planetas extras já haviam sido ejetados ou se juntado a outros, e os que restaram estavam posicionados mais ou menos em suas órbitas atuais. Há um belo registro de todos esses eventos catastróficos ocorridos durante a formação do nosso Sistema Solar bem pertinho de nós, desenhado em um dos astros que conhecemos mais intimamente, a nossa Lua. Ela se formou há 4 bilhões e meio de anos, quando um planeta do tamanho de Marte se chocou com a Terra, e como teve um nascimento tão traumático, em sua infância ela se parecia muito mais com Mustafar, berço de Darth Vader, do que com o romântico astro que costumamos ver em nosso céu noturno. O impacto que formou sua maior cratera, a bacia do Polo Sul Aitken, aconteceu 200 milhões de anos depois, marcando o início do chamado bombardeamento pesado, época em que os fragmentos daqueles planetas que estavam no cinturão de asteroides foram empurrados para o Sistema Solar interior por Júpiter. Ou seja, enquanto a maior parte das crateras da Lua se formava, por aqui fomos acumulando a água que acabou se tornando os nossos oceanos. Repare que os mares da Lua, as áreas cinzentas que vemos nela, foram criados naquela época. Durante bilhões de anos, quando os primeiros seres vivos da Terra olhavam para a Lua, eles viam esses mares brilhando em vermelho. Só há 1 bilhão de anos eles se apagaram. Apesar da simulação dar a entender que houve mais um bombardeamento na Lua, esses novos impactos aconteceram durante milhões de anos, formando o resto das crateras que conhecemos hoje. Aposto que você nunca tinha olhado para a Lua e percebido que ela é um registro vivo de tudo o que aconteceu no Sistema Solar desde sua formação, não?
E o mais curioso é pensarmos que o que moldou tudo isso foi a gravidade e a lei da conservação do movimento angular. Cometas, por exemplo, foram formados em locais mais distantes do Sol e por isso são ricos em gelo e materiais voláteis, que desenham suas belíssimas caudas quando se aproximam do Sol. Os maiores asteroides parecem ser, em grande parte, restos dos diversos planetas que habitavam o Sistema Solar em sua infância e que se chocaram nas inúmeras interações gravitacionais com outros corpos, espalhando suas partes por todos os lados. Há também corpos formados por poeira e rochas que não acumularam massa suficiente para que se fundissem apropriadamente, como esse asteroide chamado Bennu. A sonda Osiris-Rex o visitou em 2020 e surpreendeu os cientistas ao coletar uma amostra de sua superfície. Como o Bennu é pequeno, tem apenas 484 metros de diâmetro, as pedras e a poeira que o formam estão tão pouco compactadas pela gravidade que só de encostar no asteroide a sonda levantou 6 toneladas de rocha no espaço e quase não sobreviveu à experiência. É curioso pensar que esse movimento tão previsível para um ser humano, acontece de maneiras tão diferentes em outros corpos celestiais. A gravidade não definiu apenas a posição de cada astro dentro do Sistema Solar, ela moldou também os seus formatos. Tudo com menos do que 1000 km de diâmetro, aproximadamente, não tem massa suficiente para se tornar esférico e acaba tendo formatos exóticos como o próprio Bennu, Phobos, uma das luas de Marte, Vesta, um dos maiores asteroides, e o cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Já objetos maiores como o asteroide Ceres, Plutão, o planeta anão, e a nossa Terra são esféricos, até mais do que Júpiter, o maior de todos os planetas, que é achatado nos polos justamente por causa da lei da conservação do momento angular. Ela e a gravidade são apenas duas das inúmeras características desse universo que habitamos, o que torna ainda mais fascinante constatar que bastou uma pequena perturbação, um leve sopro para que uma nuvem de gás e poeira, num passado distante, se tornasse um sistema estelar habitado por seres cheios de imaginação, capazes de encontrar gigantescas aranhas no espaço. Eu sou Juliano Righetto e esse foi o Somos Míopes porque somos breves.